Por que que o cigarro, a gente diz que o câncer de pulmão é um câncer mais do que do tabaco, é um câncer do cigarro? Porque foi a partir do cigarro que mudou-se comportamentos. O cigarro é o século XX. 1900 para cá, a indústria do cigarro. Exatamente. A indústria como um todo é final do século XIX, período da fase de industrialização do mundo. Daí vieram máquinas, inclusive, para fazer cigarro. Então, o consumo per capita, por exemplo, de cigarro nos Estados Unidos em 1905, 1910, era de 15, 40 cigarros per capita ao ano. Em 40, 50 anos, passou 6 mil per capita ao ano. Então, houve uma explosão do consumo de tabaco. E o cigarro, ele não tem só nicotina, não tem só a planta nicotiana. Ele tem 6 mil substâncias tóxicas, incluindo aí o papel do cigarro. Ele é branco e vindo de uma árvore que é marrom. Então, para ele ficar branco, é muito produto químico. Por outro lado, qualquer papel que a gente ponha para queimar, a gente soprar aquela chama, o papel se apaga. O papel do cigarro, se a gente esvaziar o fumo, acender o papel, pura e simplesmente o papel, e soprar e apagar aquela chama, ele queima sozinho. Aquilo ali tem produtos químicos que fazem com que o papel queime. Só que aquilo tudo vai para o pulmão, aquilo tudo é substância cancerígena. O fumo de rolo com palha faria então menos agressão? Menos agressão. Ao pulmão? Nenhum profissional de saúde recomenda que as pessoas troquem um pelo outro, porque as pessoas... o cigarro já dominou o mercado. Ele é mais barato do que os outros produtos, ele é mais prático, ele tem um cheiro que a indústria trabalhou muito para que o cheiro fosse menos agressivo. Então, não adianta. Se a gente quer parar de fumar, a gente tem que reduzir a quantidade e depois partir para largar. A gente não recomenda sair de cigarro para charuto, para cachimbo. Para cigarro de palha? Não, porque o produto que o sujeito é dependente, a fumante é dependente, é a nicotina, que está presente em todos. O senhor atende muita gente lá no Centro de Apoio ao Tabagista? Muitos. A gente atende de duas formas. A gente atende as pessoas que adoeceram pelo fumo e atende as pessoas que querem parar de fumar. Adoeceram pelo fumo pode ser o fumante passivo? Pode ser o fumante passivo. Uma mulher que respira a fumaça do cigarro do marido, ela sofre o mesmo mal que ele? Falávamos do fumante passivo. A mulher que, sentada ao lado do marido, fica aspirando aquela fumaça, ou o marido sentado ao lado da mulher que fica aspirando aquela fumaça. O risco para a saúde do fumante passivo é tão grande como do fumante ativo? Ele é grande, ele é muito grande. A gente não diria que é tão grande porque o fumante ativo, ele não só fuma ativamente, como passivamente também. Então, por exemplo, os meus pacientes que ainda não estão conseguindo parar de fumar, eu digo assim, o primeiro passo é você continuar fumando fora de ambiente fechado, porque senão você está fumando duas vezes. Como assim? Fumar no ar refrigerado? Fumar ao ar livre. Não, a pessoa que fuma no ar refrigerado está se reintoxicando. Porque tem três fumaças quando a gente fuma. Que a gente puxa, né? A que queima na ponta do cigarro e a que a gente expele ao expirar. Joga a fumaça para fora. Então, das três fumaças, a pior delas é a que queima na ponta do cigarro, que não passou nem pelo filtro do próprio cigarro e nem pelo filtro dos pulmões, que retém boa parte dessa fuligem, vamos dizer, né? Então, o indivíduo que fuma ativamente e ainda fuma passivamente, a chance dele é dobrada. Então, o fumo passivo, que eu prefiro chamar de fumo involuntário, as pessoas que estão fumando sem querer fumar, né? Às vezes não estão nem passivas, estão reclamando, mas o ambiente está fechado, está fumando, a fumaça dentro. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que o fumo passivo é a terceira causa de morte evitável no mundo. O fumo ativo é a primeira delas. Vale a pena a gente citar aqui que a mortalidade pelo fumo fez com que a Organização Mundial de Saúde dissesse, esse é o principal problema de saúde do mundo atual. São, por exemplo, no Brasil, 550 pessoas morrendo todos os dias por causa de tabagismo. É uma coisa impensável. Não tinha esse número na cabeça. É um holocausto que a gente está vivendo. No mundo, esse ano, vão morrer 5 milhões e 500 mil pessoas no mundo inteiro. O que se espera, o que é pior ainda, o que se espera para os próximos 15 anos é que morram 10 milhões de pessoas por ano e se concentre essa mortalidade, sobretudo nos países subdesenvolvidos e desenvolvidos.
que entraram no circuito mais tarde, no circuito de começar a fumar mais tarde que os países desenvolvidos, e então vão pagar um preço caríssimo, com um agravante que as condições sanitárias que nós temos hoje para cuidar das doenças, elas não estão satisfatórias. Como assim? Eu trabalho na medicina pública desde a época de estudante. Nós temos muitas dificuldades para cuidar de muitas das mazelas que o tabagismo provoca. Então, por exemplo, disse que os governos arrecadam muito com imposto com a indústria do tabaco, mas as contas que a gente tem diz que para cada dólar, para cada real que você arrecade, as contas oficiais falam em $1,50 que você gasta, mas tem estudos que já falam em 5. Você arrecada 1 e gasta até 5 vezes mais para tratar o doente. Tratar o doente, aposentadoria precoce, pensão para viúva e viúvo, enfim. E não obstante, o brasão da nossa república, ele ostenta um ramo de tabaco. Quer dizer, porque o tabaco naquela época, onde o brasão foi pensado, foi idealizado, ele era realmente um baita produto. Dava muito lucro. O nosso brasão da república é um ramo de tabaco e um ramo de café. Imagina o que isso significou naquela época para o Brasil, a exportação de café e de tabaco. E o Isso Brasil, em 1560, né? 1560. Hoje nós somos o maior exportador de folha de tabaco do mundo. Ainda hoje? Ainda hoje. A China, por exemplo, é o maior produtor. O Brasil é o 4º maior produtor. De tabaco? Só que o consumo da China é praticamente total. O que se espera que vai acontecer na China nos próximos anos é uma catástrofe. Eu tive na apresentação de um chinês, quando ele veio receber um prêmio aqui, da Organização Mundial de Saúde, há uns anos atrás. Ele, quando se referia àquele prêmio que ele estava ganhando pela militância dele contra o fumo lá na China, as veias dele saltavam do pescoço. Ele ficou vermelho, ele acusava a indústria do tabaco de a indústria assassina que vai acabar com o meu povo. Ou seja, o que se espera na China... Na China se fuma muito, doutor Alexandre? É o maior consumo do mundo. São 300... O Japão não tem esse hábito. 300 milhões de fumantes na China. O Japão não é assim. O japonês não é tão ligado. Não é tão. A China Eu não conheço a China, mas conheço o Japão. A China, eles fumam comendo. Entre uma garfada e outra, o cigarro, eles dão uma tragada entre uma garfada e outra. É uma coisa de louco. Quem já viu diz que é... O europeu também fuma muito, em especial o francês. Francês, espanhol. As mulheres francesas, os homens franceses. É uma coisa muito comum o cigarro na mão do francês. Na Europa consome-se muito cigarro. A Espanha, por exemplo, Sevilha, foi onde teve a primeira fábrica de cigarro na Europa. Onde foi inclusive filmada aquela ópera Carmen. Que as mulheres todas trabalhavam na indústria do tabaco naquela época, que era artesanal ainda, era charuto, enfim. Mas a Espanha hoje já proibiu o fumo em ambientes fechados de uso coletivo. A França também, os restaurantes franceses estão passando por uma grande transformação. A Inglaterra tem um movimento muito forte e o nosso país também tem um movimento forte. Nosso país é respeitado lá fora. Mas eu vejo a América. A América é o combate mais radical, os Estados Unidos. Sobretudo em alguns locais, né? Por exemplo, Nova York conseguiu fazer um movimento agora fantástico em que proibiu-se o fumo em qualquer ambiente fechado nos Estados Unidos. E o prefeito recebeu uma pressão violenta, as pessoas iam, por exemplo, que gostam de beber e fumar, as pessoas iam beber em Nova Jersey, que era como se fosse do Rio para Niterói, e abandonaram os restaurantes em protesto contra o prefeito, e depois eles voltaram, e o prefeito hoje está sendo aclamado como um dos caras que fez um movimento mais forte pela saúde pública do americano. E tem um outro fator também importante, que foi a presença do Al Gore como vice do Bill Clinton. Porque o Al Gore, que na época ele era vice, mas a família dele era produtora de tabaco. E a irmã do Al Gore morreu de câncer de pulmão. Então o Al Gore fez não só o pai, a mãe, a família pararem de produzir tabaco, como tudo isso que ele faz hoje pelo meio ambiente, que né, quem acompanha a luta do Al Gore com o meio ambiente, sabe o quanto ele se empenha. Tudo isso que ele fez, ele está fazendo pelo meio ambiente, ele fez contra o tabaco, lá nos Estados Unidos. Eu não sabia disso, não. Eu tinha informação da luta dele pelo meio ambiente. Mas a luta do tabaco é anterior. É uma luta fantástica. E com uma decisão pessoal. Isso. Proibiu, trabalhou para os pais pararem de fumar e de produzir. Isso, ele adorava a irmã dele. Morreu com 40 anos a irmã dele. Era louco aquela irmã. E ele, enfim, ele é que influenciou o Bill Clinton para fazer os maiores discursos que eu já vi de um presidente de uma nação fazer contra a indústria do tabaco. Ele assumia francamente a oposição à indústria. E as principais indústrias do tabaco são americanas ou anglo-americanas.